Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualização. O tema de hoje é um tema que está em evidência. Muita gente da área de DP e RH vem buscando esse conteúdo, se atualizando, porque são pontos importantes que o governo, né, vai propondo para os empregados, e as empresas precisam se adequar às atividades, aos processos. Então, vamos falar sobre o crédito do trabalhador. Nós temos um conteúdo completo aqui nessa aula. Então, você que é o nosso aluno, né, você vai encontrar aí os anexos, os links, e, enfim. E você que é o nosso seguidor de YouTube, também vai ter aqui nessa aula uma aula completa, na íntegra, com todos os passos que você precisa saber para que você esteja aí antenado e não deixe passar nada de importante nessa atividade. Então, vamos falar sobre crédito do trabalhador. Eu trouxe aqui alguns pontos importantes que são conceitos que talvez não sejam familiares de muitas pessoas, né? Então, quando você vai tratar determinados assuntos que são novos, que não fazem parte do seu dia a dia, é importante que se traga o conceito, né, e o envolvimento aí do RH e do DP na constituição desse novo processo, ok? Então, o conceito de empréstimo consignado, né? Ali eu estou trazendo a descrição aqui, que é uma operação financeira que o valor das parcelas é descontado diretamente na folha de pagamento do empregado, tá? Então, conceitualmente, a gente vai trazer a descrição e a relevância. A relevância é o DP deve processar corretamente os descontos e garantir que estejam dentro da margem legal. Então, a gente tem tomador de crédito. Então, é uma nomenclatura diferente, né? Tomador de crédito é o empregado que solicita e recebe o valor do empréstimo. O IDP é responsável por validar dados, autorizar contratos e aplicar os descontos em folha. Instituição consignatária é a entidade autorizada pelo Ministério do Trabalho para oferecer créditos consignados. Aí a gente está falando das instituições financeiras, tá? Então, o IDP deve garantir que os contratos estejam vinculados às instituições financeiras regulares e autorizadas. Margem consignada é o percentual máximo que a legislação prevê, 35% da remuneração líquida do empregado, que pode ser comprometido com o empréstimo consignado. Então, no máximo, 35% da remuneração líquida. E nós vamos ter um detalhamento sobre como encontrar a remuneração líquida do trabalhador. Então, o DP deve calcular a margem correta e recusar novos contratos que excedam o limite permitido. Okay? A averbação é um processo de validação de aceite oficial do contrato no sistema de consignação. Então, quando há o aceite pela instituição consignatária, há uma averbação, ou seja, é feito um contrato entre a instituição signatária e o tomador do crédito, que é o empregado. E aí eles averbam, então gera aí o contrato que autoriza, então, a partir desse momento, a empresa a receber as informações do contrato. Então, vai vir as informações de quem é o tomador do crédito, né, que é o nome do empregado, qual é o valor do empréstimo, quantas parcelas e qual é o valor da parcela. São todos os dados que a verbação, então, vincula todas essas informações. E a plataforma de crédito do trabalhador, que é o sistema oficial do governo para controle operacional dos contratos, que a gente vai falar aí sobre o portal Brasil, né? É o portal lá do trabalhador. Então vamos lá. Quem são os elegíveis? Né? Quando a gente fala de elegíveis, são aquelas pessoas que podem contrair os empréstimos. Então a gente está falando aqui, são os trabalhadores seletistas, empregadores rurais, empregados domésticos e diretores não empregados, né? Com direito a FGTS, né? Mesmo sem vínculo empregatício, tá bom? Trabalhadores temporários e intermitentes não são elegíveis, tá? Então, se tiver alguém dentro da sua folha de pagamento que é em regime temporário ou intermitente e for perguntar para você se ele tem direito ou não, você já pode responder que não faz parte do projeto, né, de lei que envolve a elegibilidade dessas duas classes
de contratação. Bom, aqui a gente tem um calendário que, que é uma linha do tempo de como as coisas estão acontecendo, tá? Então, ele começou, né, o sistema entrou em operação no dia 23 de março de 25 agora. Então, o processo inicial, ele se deu, ou ele se dá pela carteira de trabalho digital. No dia 24 é o fechamento do primeiro mês de apuração do desconto. Então, todo mundo que começou em 21/3 e contraiu um contrato que foi averbado até o dia 20/4, eles vão estar nesse primeiro fechamento, ok? A partir do dia 21/4, através do DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, as empresas vão receber uma notificação de que existem créditos concedidos aos seus trabalhadores. Então, a notificação é no DET, porém, o arquivo ele vai ser liberado dentro do portal Emprega Brasil, tá bom? Então, é lá que você vai retirar o arquivo, que tem lá o nome do empregado, o valor, qual o banco, as parcelas, enfim, todas as informações detalhadas. No dia 25/4, né, é o início do uso de outros canais para contratação além da carteira digital. Tá? Então, através das instituições financeiras também será possível, além da carteira digital. A partir de 1/5, a gente tem a primeira competência de desconto. Então, nós estamos gravando essa aula em mês de maio, né? Então, é uma aula que a gente está subindo agora no mês de maio. É o mês da primeira competência de desconto do crédito do trabalhador. Que competência é essa? Bom, a folha que competência do dia 1º de maio ao dia 31 de maio, que pode ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente, tá? Até o dia 6/6. Tá? E aí, nesse período, tá? Do dia 1 de maio ao dia 31 de maio, é a competência da folha que você vai fazer o desconto do empregado. E essa folha ela vai ser paga lá, pode ser paga até o dia 31 de maio, ela pode ser paga no dia útil de junho, mas a gente está falando dessa folha do dia 1 a 31 de maio, que é a competência. Ela vai descontar tudo que foi feito de contração entre 21 de março e 20 de abril. Tá? Então, esse é o ciclo natural. O cliente, né, a partir do dia 6, do 6, o cliente vai poder fazer portabilidades, ou seja, ele contraiu crédito em uma instituição financeira e ele pode avaliar outras instituições com uma taxa mais vantajosa e fazer a transferência desse consignado para uma outra instituição que possa oferecer uma taxa melhor para ele. Okay? Eu coloquei aqui embaixo que o portal Emprega Brasil, né, é onde a empresa vai receber todos os dados, coloquei um asterisco aqui só para vocês saberem do que eu estou falando. Vamos lá, vamos falar sobre as obrigações do empregador. Okay? As obrigações do empregador prestar informações, então fornecer aí ao empregado e à instituição consignatária, caso ela faça contato com a empresa, mediante solicitação formal, informações necessárias para a contratação. Então, o empregado começou lá uma relação com a instituição financeira e a instituição financeira quer mais informações sobre o empregado, a empresa precisa prestar informações. Ela precisa efetuar os descontos, então a gente tem aí os descontos que vai acontecer. A primeira, né, parcela está acontecendo agora no mês de maio e sucessivamente nos meses subsequentes. Então a empresa precisa, é uma obrigação dela efetuar esses descontos da folha de pagamento, nas rescisões, nas férias e dentro do limite do permitido, né, que é o 35% da remuneração, repassar isso da forma corretamente. Discriminar esses valores, né, através de demonstrativo de rendimentos ao empregado de forma discriminada com o valor do desconto mensal de cada operação. Então, vai ter uma verba na folha de pagamento com um empréstimo consignado que a empresa tem como emitir um demonstrativo desses descontos à medida que o empregado, porventura, possa solicitar para a empresa. Não impor condições, tá? É vedado impor ao tomador
e a instituição escolhida qualquer condição prevista na legislação. Tá? Então, o empregado faz com essa aqui, usa essa instituição, faz aquilo. Não, essa relação é empregado, instituição financeira, e o DP a empresa, é apenas o executor do desconto e o pagamento na guia para o FGTS Digital devolver lá para a instituição financeira. Ok? Consultar a existência de empréstimos consignados. Tá? É importante. Por quê? Para não comprometer o, o rendimento, né, daquele trabalhador. Então, consultar as informações sobre a existência de crédito consignado para seus empregados e o valor da parcela a ser descontada pelo portal Emprega Brasil, exceto o empregado doméstico, que esse é feito pelo E-Social simplificado. Ok? Vamos lá. Mais obrigações. Aqui é um print do portal do portal do empregador, ok? Aonde ele vai ter ali, ó, aqui nessa setinha, o crédito do trabalhador. Então, aqui existem várias outras informações, né, mas esse é o ambiente. Eu estou deixando aqui o link, tá? Para que vocês, né, se porventura precisar acessar e não saber qual é o link, estou deixando o link aqui embaixo. É onde, então, as empresas terão que acessar para obter as informações do arquivo. Tá? Então, você tem aqui, ó, extrato de empréstimo, e aqui você tem o item arquivo de empréstimo, né, que vai ter aí todas as informações do empregado que nós comentamos, tá? Que você precisa, como departamento pessoal, consultar todo dia, a partir do dia 21, então, comunicado lá no DET, e aí no dia 20, do dia 21 ao dia 25, o DET começa a receber essas informações, e aí o ciclo, a partir do dia 21, ele já tem o arquivo do período anterior, né? Então, do dia 21 ao dia 20 de cada mês, fecha-se o ciclo daqueles que contraíram novos empréstimos, e você vai lá no Portal Brasil, então, como departamento pessoal, para fazer a extração desse arquivo de empréstimo. Bom, ainda como obrigações do empregador, vamos lá. A escrituração via e-social. Tá? Então, você tem aí o evento de remuneração, que é o S200, e o evento de rescisão, que é o 2299, tá? Que são os eventos que vão subir com o evento de desconto, tá? É o evento de desconto com a natureza da rubrica ali, ó, 9253, tudo isso está na portaria, essas orientações estão no manual, tá? A incidência aí de contribuição previdenciária é código 00, incidência de FGTS, código 31, incidência de imposto de renda, código 9, incidência PIS/PASEP, código 00. Então, quando você estiver cadastrando esse evento na sua folha de pagamento, você deve classificar esses eventos, escriturar esses eventos, ou esse evento de desconto de empréstimo consignado, com essas características. Muito cuidado, porque se você enviar, tem desconto de empréstimos aí antigos que foram realizados aí para a folha de pagamento do seu histórico pregresso, ignore esse evento, ok? Crie um evento novo, específico para esse caso aqui, para que você tenha o histórico do evento, para que ele vá com a escrituração correta, para saber que esse empréstimo aqui, ele tem referência com o crédito do trabalhador, tá bom? Então, é muito importante que você faça a escrituração da forma correta, porque na hora que você enviar o E-Social, lá o E-Social vai classificar essas informações como uma parcela que foi descontada do empregado. Consequentemente, na hora que o FGTS Digital for gerar a guia, ele vai trazer todos os eventos que estiverem, ou o evento de todos os trabalhadores com essa rubrica 9253, com essas características, ok? Para poder a empresa fazer a guia e gerar a guia e fazer o pagamento, ok? Um outro ponto é o recolhimento das parcelas, né? Vai ser através do FGTS Digital ou do documento de arrecadação do E-Social, né? Para os casos de empregado doméstico, por exemplo,
tá? E as parcelas são recolhidas através desse documento, desses dois direcionamentos aí de emissores. O recolhimento das parcelas, né? Opa, acabei duplicando aqui a informação, agora que eu vi. Desconto das parcelas, a gente vai, então, ter o desconto mensal ou em rescisão, tá? Limitado a 35% da remuneração, tá? Então, se o empregado não tiver o valor adequado da mensalidade, da parcela, vai ter que descontar proporcional quando o saldo for insuficiente, tá? Nós vamos trazer exemplos disso aqui para vocês terem uma ideia do que a gente está falando sobre esse ponto aqui, tá? Então, vai ser descontos mensais ou na rescisão sempre limitado a 35% da remuneração, e a gente vai falar detalhadamente mais à frente aqui sobre esse ponto, ok? Ajuste de valores, sempre é importante de que pode haver o desconto parcial proporcional à remuneração que esse trabalhador vai receber no mês. Então, se você não conseguir descontar o valor total, ele pode ser descontado proporcionalmente aos 35% sobre a remuneração que ele tem direito aquele mês. Ok? Então, vamos lá. Serão consideradas as somas das rubricas de vencimentos a remuneração disponível, tá? Agora vamos falar sobre remuneração disponível. Quando a gente fala assim, 35% sobre remuneração disponível. O que é a remuneração disponível? Então, serão consideradas as somas das rubricas de vencimentos com incidência de contribuição previdenciária, subtraindo. Então, por exemplo, o que tem incidência de contribuição previdenciária? Por exemplo, o salário é a principal verba que o trabalhador recebe com incidência de contribuição previdenciária, ou seja, aquelas verbas que você faz o desconto, que incidem para o desconto de INSS, para ficar mais fácil. Então, você vai pegar salário, adicional noturno, hora extra, DSR, todas as verbas que possuem incidência de contribuição previdenciária, você vai somar todas elas. E você vai descontar, ok? Então, primeiro, você vai subtrair rúbrica de desconto com incidência de contribuição previdenciária. Que rúbricas são essas? Desconto de falta, desconto de DSR, desconto de atraso, tudo que está relacionado a desconto que tenha o estorno da base do INSS. Então, por exemplo, se você paga R$ 1.000 de salário e essa pessoa teve R$ 100 de falta, então a base de INSS dele é R$ 1.000 menos 100, é 900. Então, os R$ 100 de desconto, né, você que faz folha já sabe disso, vai deduzir da base principal, que é 1.000. Então, ele não tem como recolher INSS sobre 1.000, sendo que ele teve 100 de desconto de faltas que tem o estorno da base de INSS. Então, você vai deduzir essas verbas. Rúbricas de desconto de contribuição previdenciária, tá? Então, tem desconto de INSS, tem que deduzir. Pública de desconto de retenção de imposto de renda. Teve imposto de renda? Deduz. Então, tem o salário, as remunerações, né, com incidência previdenciária, salário, insalubridade, periculosidade, hora extra, somou isso tudo. Vai descontar faltas, atrasos, DSR, o INSS, o imposto de renda e outras rubricas compulsórias, tá? Como, por exemplo, pensão alimentícia, que pode acontecer, né? Então, vai estar incluída nessa base de dedução. Aí, o item 2, para apuração da remuneração disponível, não serão considerados descontos voluntários autorizados pelo empregado. Tá? E, número 3, aplicar o percentual sobre o valor disponível. Então, quando você somou tudo que tem contribuição previdenciária, deduziu tudo que tem desconto de contribuição previdenciária, mais os descontos compulsórios, mais os descontos de INSS, de imposto de renda, você vai achar a remuneração. Sobre esse valor, você vai aplicar 35% para, então, achar o valor máximo a ser descontado do trabalhador. Vamos seguir para vocês entenderem um pouco mais. Vamos trazer aqui
na prática. Então, o empregado ele tem salário de R$ 5.000, ele teve falta aqui de 200, teve uma pensão alimentícia de 700, ele tem plano de saúde, INSS, imposto de renda, e aí a gente faz o cálculo aqui, ó, a gente traz 5.000, que é o salário dele, ele não teve hora extra, não teve nenhum outro fator que pudesse somar aqui para aumentar essa base, então vai descontar a falta, vai descontar a pensão alimentícia, o plano de saúde não é compulsório, não desconta, está aqui figurando só para informação, vai descontar o INSS, vai descontar o imposto de renda, então ele vai ter uma remuneração disponível de 3.250. O percentual máximo permitido é 35%, o valor máximo a descontar é 1.137,50. Ok? Se o valor da parcela aqui, colocando bem taxado aqui em amarelo para poder chamar a atenção, se o valor da parcela for maior que o valor disponível, deve-se descontar o limite e comunicar ao empregado para a quitação do valor complementar diretamente com a instituição financeira. Então, o papel do DP é descontar o que é possível. Não se preocupe com a diferença. Esse é um desconto que foi contraído, ou uma contratação de crédito contraída pelo empregado. Então, empregado e instituição financeira, eles podem se resolver quando o departamento pessoal for executar o desconto e não tiver toda a margem que é exigida para desconto. Então, vamos supor, né, vamos trazer aqui um caso de um outro exemplo, tá bom? Vamos lá. Você tem aqui uma remuneração disponível de 3.500, você aplica 35%, você tem um valor máximo de parcela de 1.225, tá bom? Então, esse é o valor máximo, tá bom? O valor da parcela dele é de 1.350, tá? Então, ele tem que ser descontado todo mês 1.350. A remuneração disponível é 3.500, que a gente colocou aqui em cima. O percentual máximo, 35%, dá 1.225. Tem uma diferença da parcela de R$ 125. Ok? Então, o valor máximo a descontar não vai ser o valor da parcela que ele deveria. O valor que vai ser descontado é o permitido pela lei, pelo que prevê o limite máximo de desconto, 35% sobre o valor da remuneração disponível. Então, esse 125 aqui, direto com a instituição financeira. Você vai dizer, olha, o seu desconto aqui foi inferior, porque a sua remuneração não permitiu descontar tudo. Você tem que fazer contato com a instituição financeira e pagar esse 125 aqui diretamente para eles. Ok? Então, esse é o exemplo que eu queria trazer caso aconteça esse tipo de situação. Bom, as notificações, tá? Eu falei lá no nosso calendário, né, no nosso cronograma informativo, mas eu vou trazer aqui. O empregado será notificado conforme previsto na regulamentação do Programa de Crédito Trabalhador, tá? Notificação pelo DET, então ele vai receber entre o dia 21 e 25 de cada mês todos os desempregados que contraíram do dia 20 para trás, ok? Dos últimos 30 dias antes do dia 21. Então, no dia 21 do mês, vai, pelo DET, ser notificado, dia 20 ao 25, tudo que aconteceu dos 30 dias antes, ou seja, do dia 20 para trás, 30 dias, que quem foram as pessoas, os empregados que contraíram. A notificação informa se há contratos de empréstimo consignados averbados no período correspondente. Qual é o período correspondente? Nos últimos 30 dias. Acesso aos dados, né? Então, com base na notificação, o empregado deverá acessar o portal Emprega Brasil, uma opção consignado para todos, e recuperar o arquivo de empréstimo, tá bom? Que contém dados do contrato, como a gente já mencionou na parte inicial. Responsabilidade do empregador: o envio de notificação não desobriga o empregador de cumprir corretamente com a obrigação da escrituração do E-Social, okay, das parcelas dentro do prazo legal. Então, ele recebe a notificação e ele tem que fazer todo o processo de escrituração dentro daquilo que é possível em desconto, em percentual de desconto que passa na folha de pagamento. Ok?
Então, o DET informa as averbações e o portal do empregador o acesso aos demais dados do empréstimo. Vamos seguir. Bom, rescisão ou suspensão de vínculo. Tá? Então, rescisão ou suspensão de vínculo, então, ocorre o término ou suspensão do vínculo empregatício associado ao contrato de empréstimo consignado. Então, se esse empregado teve alguma suspensão do vínculo trabalhista por afastamento ou alguma outra coisa, ou rescisão contratual, ali você vai fazer o desconto que vai ser automaticamente notificado no e-social através dos eventos que você vai informar. Então, o status do trabalhador informando no INSS automaticamente vai fazer com que, nos próximos meses, no arquivo de desconto, não ocorra, né, o desconto do trabalhador. Tá? Então, você informou a rescisão, descontou o que foi possível dentro das verbas da rescisão, e aí, dentro do que foi possível, o que você vai fazer? Você vai informar isso no 2299, e aí lá vai ter o valor da parcela que foi descontado. Acabou o vínculo, acabou a sua responsabilidade com esse trabalhador, você não tem que descontar mais nada dele, e dali para frente ele vai resolver com a instituição financeira ou com a outra empresa aonde ele vai iniciar um novo serviço, caso ele tenha uma nova um novo vínculo. Tá? Então, o desconto das parcelas é redirecionado automaticamente para o outro vínculo ativo, tá? E aí a contratação ou que surjam posteriormente. Tá? Renegociação, então a instituição consignada pode renegociar ali um saldo devedor a qualquer tempo, tá? Com um contrato ali e um novo vínculo. E a reativação, tá? Possibilidade de reativação do consignado desde que haja previsão contratual clara sobre esse redirecionamento automático, tá bom? Então, esses são os pontos relacionados à rescisão e suspensão de vínculo. Eu criei aqui, quem é o nosso aluno sabe que a gente tem um curso de mapeamento de processo, e aí eu criei aqui esse vínculo de, de etapas, tá? São o fluxo de processo para que você possa entender como que funciona na prática sobre as rotinas, tá? Então, a gente tem aqui uma área do trabalhador, tá? Uma área da empresa e aqui do FGTS Digital. Então, o trabalhador ele vai fazer o quê? Ele vai realizar a contratação na carteira digital, né? Ele vai realizar a partir do momento o DET vai notificar, vai notificar a empresa vai receber um aviso, ela vai acessar o Portal Brasil, vai baixar o arquivo dos empréstimos, vai realizar o desconto na folha, vai enviar as informações para o e-social, eu coloquei novamente aqui, ó, rubrica de desconto, natureza 9253, FGTS, código 31, e gerar a guia através do FGTS Digital, tá? Gerar as guias com o valor do empréstimo de todos os empregados e efetuar o pagamento. Tá? Quando ela efetua o pagamento, o FGTS Digital reconhece esse pagamento e envia as informações e valores aos bancos. Então, esse é o fluxo que funciona na prática, tá? De uma forma bem macro. Bom, para a emissão da guia, a gente tem aqui a emissão da guia no método guia rápida. Então, dentro do FGTS Digital, você vai na opção guia rápida, você vai colocar a competência. Esse é um print do manual. Então, o nosso aluno vai baixar o manual aí para você ter todos os detalhes. Aqui você vai ver que tem a competência, tá? E aqui você tem as informações relativas aos descontos que serão informados pelo e-social para compartilhado com o FGTS Digital. Aqui você tem um relatório dos valores, né, detalhado, né, com os valores do trabalhador. Você pode até fazer uma verificação na sua folha, se está batendo com esse relatório PDF, você vai poder baixar, para poder fazer a geração da guia.
Essa guia também pode ser gerada na guia parametrizada, tá? Onde você vai olhar aqui e você tem uma guia tanto para FGTS quanto para consignado, essa aba aqui com detalhamento dos valores dos empréstimos consignados. Tá vendo? E aí, quando você clica aqui, ele vai apresentar os valores, e aí você vai poder fazer a geração da guia, e você vai poder, inclusive, excluir alguma guia, caso seja necessário fazer alguma exclusão. Tá? Então, as duas formas de emissão de guia, pela guia rápida e pela guia parametrizada. Vamos lá. Pagamento fora do prazo. Isso aqui é importante, tá? Quando o empregado fizer a retenção, mas não recolher dentro do prazo, o pagamento não será mais pela guia emitida pelo FGTS Digital. Então, passou um dia de vencimento, esquece. Não tem como você gerar uma guia nova no FGTS Digital atualizada, tá? Você vai ter que recolher isso, tá? Primeiro, existe um ponto importante que eu quero trazer. A apropriação indébita, tá? Que é quando a empresa desconta do empregado algo e não recolhe para o órgão. Então, isso é caracterizado a apropriação indébita e gera penalidades administrativas civis, tá, com penas aplicáveis. Então, é, é bom informar ao seu empregador e depois que você gera a guia, é importante que eles paguem, porque se não pagar, entra num processo, pode gerar um processo administrativo e as instituições vão cobrar os juros diretamente da empresa, ok? Então, a responsabilidade do empregador, né, na hipótese de inadimplência, qualquer outra irregularidade no processo de quitação das parcelas do consignado retido, o empregador deverá acionar os canais de atendimento das instituições financeiras, tá, para regularizar. O empregador assume a responsabilidade pelos juros, encargos, tudo que acontecer, que vier depois do vencimento, a empresa vai assumir. Então, aconteceu, não adianta atualizar e-social, fazer nada, porque você não vai conseguir fazer. Aliás, a guia, tá, do FGTS Digital, ela não vai atualizar nada que aconteça depois do vencimento. Tá? Então, por exemplo, você está fazendo um processamento de uma folha, gerou lá um valor, subiu um valor errado para o FGTS, para o E-Social, que vai compartilhar com o FGTS Digital, para gerar guia, só que está antes do vencimento. Então, você pode abrir o E-Social, reprocessar, para que até o vencimento você tenha esse dado atualizado para a geração da guia. A partir do momento que passou o vencimento, qualquer retificação que você fizer no E-Social não vai impactar no, na geração da guia no FGTS Digital, ok? Você tem que guardar isso. Você vai escriturar corretamente no E-Social, vai atualizar o E-Social, mas não vai mais gerar uma guia nova depois do vencimento, ok? Então, depois do dia 20 do mês subsequente ao fato, né, do desconto, você não vai mais recolher nada pela guia. Venceu todas as diferenças que você tiver que fazer, você vai acertar diretamente com a instituição financeira. Bom, retificação e correção do E-Social. Na verdade, eu até antecipei o assunto. Tá? Tudo que vocês forem retificar, tá? Eles, posterior, tá? As alterações, não vai produzir efeito no FGTS Digital. Então, você tem que entender. Quando a gente fala de ajustes de valores a serem recolhidos do empréstimo consignado, tudo que tiver relacionado a alterações feitas posterior à data do vencimento, aí a tratativa deve ser feita diretamente com a instituição financeira. Tá? Então, você deve regularizar, sim, o valor do desconto. Então, alterou o desconto, mandou uma correção lá para o E-Social para ficar com a escrituração no E-Social correta, mas a diferença do recolhimento você deve fazer com a instituição financeira. Vamos lá, calendário de recolhimento, tá? Então a gente já deu uma introduzida, mas aqui a gente faz uma projeção para os próximos meses. Então, o que foi contratado entre 21/3 a 20/4, folha de competência de desconto, maio, data de pagamento da folha até o 5º dia útil do mês de junho,
e a data do recolhimento, dia 20 de junho, que é a data da geração da guia. Tá? Meses seguintes, o que foi contraído entre 21/4 e 20/5 vai descontar dentro da competência da folha de junho, que é uma folha que pode ser paga dependendo com a prática de pagamento da sua empresa, né? Até o 5º dia de julho e vai recolher no dia 18/7. E assim vai sucessivamente para as folhas de julho, de agosto e aí por diante, ok? Sempre nesse fato de competências da folha recolhem a parcela da contração do período dos 30 dias antes, tá? Do mês que vai ocorrer o desconto. Vamos lá. Importante aqui, tá? E orientar o empregador, ok? Então você precisa orientar o empregador sobre as responsabilidades dele. Você precisa orientar o empregado sobre a responsabilidade dele, principalmente quando se trata de recolhimentos complementares que ele precisa acertar com a instituição financeira. Acessar o portal Emprega Brasil tem que ser uma prática, você tem que colocar um calendário agora para você de atividade, para consultar o DET e consultar o portal Emprega Brasil. Você fazer essa certificação de que a tua rúbrica está feita corretamente dentro do teu sistema de folha de pagamento. Tá? Então, é muito importante que você esteja com a tua rúbrica correta. Tá? Você precisa fazer o envio do e-social, né? A folha do e-social, para informar essas parcelas. E você precisa gerar a guia do FGTS digital com os valores consignados. Esses são os pontos principais que você não pode deixar de ter. Toda essa aula que a gente está trazendo é uma aula de atualização que nós trazemos sempre para os nossos alunos, nossos seguidores. Se você não é seguidor do nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, né, Rota do Departamento Pessoal. Nós postamos aulas como esta, e outras aulas de assuntos correlatos para você se desenvolver. Então, você pode aí curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo para que você receba as notificações de todas as aulas com assuntos correlatos à área de DP e de RH, de melhorias em todos os aspectos, tanto em processos, em gestão de tempo, em legislação, tudo isso a gente traz para você. Então, nosso canal é Rota do Departamento Pessoal, se inscreva lá e acompanhe tudo que a gente tem como proposta de atualização, de melhoria, para você se desenvolver, para você estar sempre atualizado, atualizada dentro da área de DP, dentro da área de RH. Então, a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula.